Beleza. Vamos lá. Caçador de Demônios do Prime Video. Simplesmente, galera, Kevin Bacon tá nessa série. Um cara que vem aí já atuando desde os anos 80, com uma atuação primorosa nessa série. No IMDb, galera, tá com 7.0. E o voto popular tá mais de 75%, se eu não me engano. Ou seja, a crítica popular adorou a série, galera. Apesar da nota estar meio baixa no IMDb, a série foi um sucesso. Ela é desse ano de 2025 e já emplacou, galera. São 8 episódios e parece que já tem renovação aí para a próxima temporada. E tem um outro ator além do Kevin Bacon, que é o Damon Herriman. Eu vou deixar um card dele aí. É aquele ator que atuou em Casa de Cera, em Justifield também. Casa de Cera, ele era um dos irmãos lá, não sei se vocês lembram. E aí, qual que é a história de Caçador de Demônios? É uma história de redenção, galera. O Hubby, que é o protagonista, o Kevin Bacon, ele simplesmente era um caçador de recompensa para pessoas que estavam com mandado de prisão, e ele caçava essas pessoas para ganhar a vida. E ele morre, galera. E ele morre feio, galera. Assim como em Game of Thrones, as mortes são feias e pesadas. Aqui, em Caçador de Demônios, você vai encontrar mortes feias, possessões e etc. E aí, ele é um caçador de demônio e ele... Nesse momento ele ainda não era um caçador de demônio. Ele era um caçador de recompensa. E caçando uma das pessoas que ele queria caçar, ele cai numa armadilha e morre, galera. Os caras cortam a garganta dele. E um dia depois da sua morte, ele acorda ressuscitado, simplesmente pelo capiroto. É, galera, simplesmente o demônio ressuscita ele pra quê? Pra continuar fazendo o que ele fazia em vida, que é caçar. Só que dessa vez não é pessoas, são demônios, espíritos, galera. E não só caçar, exorcizar, galera. E aí, ele descobre que ele foi pro inferno. Se o diabo ressuscitou, logo ele não foi pro céu. E ele fica meio incrédulo no começo, ele não acredita, ele fica meio impactado. Mas é o que tem para hoje, é caçar demônio. E aí ele começa a entender que ele não tem pra onde correr. Ou ele caça demônios, ou ele é meio que um pacto. O demônio tem uma empresa, usa uma empresa de fachada lá, como se fosse no Motoqueiro Fantasma, lembra que o diabo faz um contrato lá com as pessoas? Aqui ele fez um contrato na marra, o que foi bom para ele, porque foi como uma segunda chance. E aí, quem é o Hub? Ao longo dos 8 personagens, apesar de ser de forma frenética, a série consegue ainda desenvolver bem o personagem dele e da mãe dele. Tem uns personagens que a gente chama de secundários, que é a esposa, o filho, a mãe. Galera, é muito engraçado. A relação dele com a mãe, com a ex-esposa, na verdade, com o filho, é muito legal. Porque, apesar de ser um caçador de recompensa, ele é um músico, um ex-músico, um pouco frustrado por não ter seguido a carreira musical. E depois da sua morte, ele começa a reavaliar, sua morte e ressurreição, ele começa a reavaliar o porquê ele não foi para o céu. E aí a série desenvolve, mesmo que de forma rápida, o porquê ele não foi para o céu, e se ele terá alguma chance de se redimir, mas de uma forma frenética, com espíritos e demônios a todo momento, e ainda tentando restabelecer a sua relação com a sua ex-esposa e o seu filho, e com a música, galera, o que é muito legal. Fechou? Essa série são 8 episódios, se você quiser já começar, são episódios curtos e violentos, tá bom, galera? Vixe, só de ouvir falar... Dá até um arrepio, cê é louco. Tá avisado, a semelhança dela com Game of Thrones e até com Sobrenatural, com tem umas referências dos anos 90, de filmes e séries mais gore, assim, sabe? Satanás! Venha cá, Satanás! Caçador de demônios no universo espiritual e possessivo, lembra muito o Exorcista, galera. Cara, muito legal. Eu comecei e terminei rapidinho. Já indiquei para alguns amigos e todos eles adoraram. Espero que vocês gostem também. Se você tiver estômago, claro, né, galera?